Estão chegando agora, muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos então darmos início, com a nossa prece habitual. Nesse momento, buscamos a sintonia com o nosso anjo guardião, nosso bom espírito, e buscamos receber dele as emanações fluídicas que venham nos beneficiar, trazendo-nos conforto, trazendo-nos paz, harmonia, bem-estar. E que possamos partilhar essas vibrações em favor daqueles que coabitam conosco, em favor daqueles nossos afetos, parentes e amigos, buscando dirigir por meio do nosso pensamento e da nossa vontade esse fluido poderoso, esse fluido irradiante, vibrante, que estamos a dirigir. Que possamos também dirigir esse bom pensamento, esse bom sentimento em favor daqueles que nos têm como adversários, estejam eles encarnados ou ainda desencarnados. Que possamos dirigir também aqueles nossos irmãos que cometeram suicídios e que passam por sofrimentos em função desse drama, especialmente aqueles que nós conhecemos, que nós partilhamos a nossa convivência, a nossa intimidade, pedindo também por aqueles que estão com essas ideias, que os bons espíritos possam despertar neles a vontade de buscar o auxílio adequado para poder superar essa ausência de sentido que estão experimentando. Que essas irradiações possam ainda envolver todo o nosso planeta. Uma grande corrente fluídica, beneficiando a todos os nossos irmãos em humanidade. Que Jesus nos abençoe. Olá, meus amigos. Olá, Ana Paula. Olá, Elisa Santos, também conosco, Adriana, todos os que estão aí conosco e aqueles que estão chegando para fazer conosco essa reflexão. Lembrando que a nossa live doutrinária é uma live onde todos podem trazer suas contribuições. Compartilhem, tragam no chat contribuições que serão sempre muito bem-vindas. Nós vamos observar, se nós analisarmos a Epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, que já havia por parte da igreja primitiva o cuidado no exame. Olá, Adriana Martins, bem-vinda. Robério, nosso amigo Robério, muito bem-vindo também. Então já havia preocupação por parte dos cristãos primitivos
acerca da necessidade de realizar o exame das comunicações mediúnicas. Pois vejamos o que está escrito em João, em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, né? Então, essa é a orientação de João, né, que nos serve até hoje, né? Esse cuidado, esse alerta, essa atenção, ela se faz necessária justamente dado, né, a condição que nos encontramos, né? Não estamos numa situação moral, né, invulnerável, né, à influência dos maus espíritos. Pelo contrário, né, a nossa condição moral ela ainda é muito suscetível a essas influenciações. Então, se faz necessário, né, o exame, né, rigoroso, né, para distinguirmos os espíritos. Porque, como João nos fala aqui, quantos, desde a época do cristianismo primitivo, né, estão sendo obsidiados, médiuns, né, que eram chamados de profetas, porque desde o cristianismo, na verdade desde antes do cristianismo, né, os hebreus já praticavam a mediunidade, né, e com o cristianismo, né, houve um fortalecimento, né, dessas práticas, né, porque Jesus chegou, né, demonstrar, trazer provas dessa vida futura, né, que ele veio nos convidar, né, para vivê-la, né, dentro de um propósito no qual a gente deveria abraçar o seu evangelho, a sua boa nova. Então, muitos, né, obsidiados, fascinados, acabaram recebendo sistemas de espíritos, né, excêntricos, bizarros, né, sem um pingo de racionalidade, e saíram a pregar, né, como verdadeiros falsos profetas. O que ocorreu com estas pessoas que criaram teorias excêntricas, né, sob a ideia, né, de que foram eleitos, de que foram um escolhido, etc., né, caíram, né, no ridículo, né, esses sistemas, e logo foram esquecidos. A grande maioria mesmo a gente não tem notícia, porque hoje se cria um sistema baseado, né, nesse falseamento, né? Então existe uma pseudo-verdade, né, que é trazida pelo mundo dos espíritos, e isso é abraçado, acatado, sem passar pelos filtros, né, sem que o médium filtre, né, através da sua razão, através do seu bom senso, através da sua lógica, né? E isso leva, né, muitos a experimentarem o processo de fascinação, né? Nossa amiga Ana também aí conosco, e isso é muito ruim, né? É ruim para a causa cristã, ruim para a causa espírita, e muito ruim também para o médium, né, que se deixa levar por esses processos, né, obsessivos e ainda fascinatórios. Então a gente começa com esse registro de João, né, com esse alerta de João. Mas nós vamos encontrar ainda, né, no livro dos Médiuns, e aqui a gente vai ler o texto, que é um texto bem curtinho, né, no seu capítulo 24, né, na segunda parte do livro dos Médiuns, da identidade dos espíritos, modo de distinguir os bons espíritos dos maus espíritos. É o item 266 do livro dos Médiuns. Se vocês quiserem acompanhar, vai estar aí registrado em nossa gravação. Então, nesse item,
Kardec começa dizendo o seguinte, olha, em se submetendo todas as comunicações a um exame escrupuloso, em se lhes perscrutando e analisando o pensamento e as expressões, como é de uso fazer-se quando se trata de julgar uma obra literária, rejeitando-se sem hesitação, né, tudo que peque contra a lógica e o bom senso, tudo que desminta o caráter do espírito, que se supõe ser o que se está manifestando. Leva-se o desânimo aos espíritos mentirosos, que acabam por se retirar, uma vez fiquem bem convencidos de que não lograrão iludir, né? Repetimos, esse meio é o único, mas é infalível, porque não há comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Os bons espíritos nunca se ofendem com esta, pois que eles próprios a aconselham, e porque nada tem que temer do exame, apenas os maus se formalizam e procuram evitá-lo, porque tudo tem a perder, só com isso provam o que são. Então é necessário o quê? O julgamento rigoroso das comunicações mediúnicas, né? E isso era feito, né? Era realizado por Kardec, né? E pelos espíritos da época de Kardec, né? E depois, né? Como nós acabamos, o movimento espírita deixou de fazer, né? Esse tipo de prática, né? De sessão espírita, que é como Kardec chama, né? E hoje passou-se a chamar sessão mediúnica, que é algo assim diferente da proposta que Kardec traz no Livro dos Médiuns, embora seja uma proposta também louvável, né? Não vemos a sessão mediúnica nos dias atuais como sendo algo improdutivo, não. Eu acho que tem sim produtividade. No entanto, né, há de se considerar, né, a necessidade urgente, né, de resgatarmos essa essência, né, de resgatarmos essas práticas, né, que são as sessões espíritas baseadas na proposta de evocação dos espíritos. Então, dentro dessa proposta, né, no tempo, no Kardec, pós-Kardec ainda, então era muito comum os espíritos serem submetidos, né, a questionamentos. Então, toda fala de um espírito, por mais elevado que ele demonstrasse ser, né, o espírito, ele se colocava, né, na condição justamente de responder as perguntas, né, que fossem pertinentes, né, perguntas voltadas ao estudo da doutrina dos espíritos, né, voltadas à percepção, interação do mundo dos espíritos, perguntas pertinentes, né? Então essas perguntas os bons espíritos sempre respondiam, né, de bom grado, né, e faziam tudo isso e ainda nos encorajava a continuar fazendo, porque essa seria uma ferramenta, né, infalível para nós realizarmos um exame adequado e evitarmos, né, sermos enganados por espíritos embusteiros, por espíritos farsantes, né, nas sessões espíritas. Então esta esse exame rigoroso que Kardec nos convida a fazer, né, ele, como ele próprio mesmo diz, é um método infalível, né, para se perceber, né, se o espírito é um espírito bom ou se é um espírito mau que esteja passando, né, querendo se passar por um bom espírito, né, os chamados pseudo-sábios, né, que é assim que Kardec intitula nesta obra do Livro dos Médiuns, os pseudo-sábios do mundo espiritual. Eles trazem algumas ideias, né, dentro do Evangelho, né, e aí eles embutem nessas ideias verdadeiras e conceitos e ideias falsas,
para ludibriar, para enganar, né? Olá, boa noite, Mariazinha, bem-vinda. Olá, Gilberto, bem-vindo. Então, isso é, né, é algo que ocorre, e ocorre costumeiramente, né? A tentativa de espíritos burlarem, né, os trabalhos mediúnicos sérios, né? E se nós não tivermos o entendimento da doutrina espírita, tal como ela é, ou seja, né, o estudo, se não fizermos um estudo sério, né, do espiritismo, nós poderemos ser facilmente enganados, facilmente, né, ludibriados e até mesmo fascinados por entidades espirituais que chegam até essas sessões, né, usando-se muitas vezes, né, de um grande nome, né, de um nome renomado, de alguém que foi um grande benfeitor, né, aqui na Terra, e aí fala-se, né, esses sofismas, né, essas inverdades, né, que têm um caráter muito semelhante com a verdade. Então, por isso Kardec nos traz esse alerta, o alerta do estudo sério, né? Ele chega a falar que o espírita sério, ele deve fazer um estudo continuado, né? Então, jamais ele deve parar, né, de estudar, né? Eu estou há mais de 20 anos na doutrina espírita. Desde que entrei, eu busco estudar, eu busco ler obras, né? E eu diria que a fase que eu mais estou aprendendo o espiritismo é agora, né? É desses últimos anos para cá, porque eu estou dedicado às obras fundamentais do espiritismo, né? E dentro dessas obras fundamentais do espiritismo, a gente consegue, né, extrair os tesouros esquecidos do espiritismo, né? Olá, Valdina, muito boa noite, minha amiga. Olá, Vanja, boa noite a você também. Então, inclusive as sessões espíritas, é importante que nós entendamos também dentro como que eram feitas essas sessões espíritas, né? Era realizado uma espécie de estudo com os espíritos, né? Então, justamente para poder entender determinadas revelações, né, determinados princípios, determinadas leis trazidas pelos espíritos. Então, as sessões espíritas, né, seriam sessões mediúnicas, elas tinham essa finalidade maior, estudar com os espíritos, mas também, né, não se limitava a isso, né? É bom salientar, porque às vezes hoje, inclusive, se usa muito como argumento de defesa, né, para realizar as sessões mediúnicas, né, essa ideia de que as sessões espíritas naquela época, naquele tempo, eles tinham apenas essa propositura. Na realidade, né, ela era muito mais do que isso, né? Era uma possibilidade de entrarmos em contato com um plano superior, né, os nossos bons anjos guardiões, receber orientações, receber bons conselhos. Era também a oportunidade de entrar em contato com espíritos sofredores, com espíritos imperfeitos, né, e ajudá-los por meio de preces também, né? Então, assim, uma sessão espírita, ela era completa, né? Ela era completa nesse sentido, né? Porque estudávamos com os espíritos, né? Os espíritos daquela época estudavam com os espíritos, né? E, ao mesmo tempo, né, recebiam orientações e socorriam espíritos que estavam em situações difíceis. E esses espíritos também imperfeitos, eles nos ensinavam, porque os espíritos imperfeitos, tal como nós, eles têm muito a nos ensinar também lá no mundo espiritual, né? Tanto é que a doutrina espírita, ela não é, né, uma doutrina trazida somente por espíritos bons, né, ou por espírito puro como Jesus, né?
a doutrina espírita, ela foi trazida por todas as três ordens de espíritos, né? Espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros, né? Para que tivéssemos conhecimento, né? E esse conhecimento é a base de tudo para a compreensão da doutrina espírita. Ana Paula coloca aqui: Júnior, o que você está falando é muito sério. Tem casas que os médiuns não conseguem perceber o que os espíritos fazem e até brincam com eles. É lamentável. Muito bem, Ana Paula, muito bem colocado, é verdade, né? Justamente porque acaba gerando um ciclo, né, de fascinação muito grande, muito grave. E aí, Kardec, nesse item 266 de O Livro dos Médiuns, Kardec vai nos dizer aqui, ó: eis aqui o conselho que a tal respeito nos deu São Luís, né? Então ele fala desse rigor que nós devemos utilizar, né? E ao utilizarmos o rigor do exame das comunicações mediúnicas, né, nós vamos justamente afastar os espíritos mentirosos, né? Nós vamos afastar, porque eles não terão como responder as perguntas, né? E eles se afastarão naturalmente, né? E aí a gente consegue preservar a seriedade da reunião desta forma, né? Usando esse recurso que é infalível, como Kardec nos diz, né? Que recurso é esse para quem está chegando agora? É o recurso, né, da lógica, do bom senso, né, da razão, é passar por um exame rigoroso todas as comunicações mediúnicas. Então vamos ver qual foi o conselho que o Espírito São Luís deu a Kardec. Vamos lá. É um pequeno trecho aqui, um parágrafo apenas. Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem os vossos trabalhos, observe bem, né? Qualquer que seja a confiança legítima que vos inspirem os espíritos que presidem aos vossos trabalhos. O meu grupo, ele é presidido pelo espírito fulano de tal, um espírito evoluído, um espírito superior, um espírito elevado, tal. Aí qual é a recomendação que Kardec... Olá, Marise, muito bem-vinda. Olá, Raimundo Dória, bem-vindo. Ele nos diz justamente isso, que por mais que inspire a confiança, porque é um bom espírito que está presidindo as sessões, né? Uma recomendação que nunca será demais. Uma recomendação que nunca será demais repetir, e que devereis ter presente sempre na vossa lembrança. Quando vos entregais aos vossos estudos, é a de pesar e meditar, é a de submeter ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que receberdes, é a de não deixardes de pedir as explicações necessárias a formardes opinião segura, desde que um ponto vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro. Então a gente não pode deixar passar absolutamente nada. Nós devemos interrogar o Espírito, né? Se o Espírito está nos trazendo um ponto de vista que nos parece estar, né, de encontro aos princípios, às leis espíritas, nós devemos interrogá-lo, né? Para que ele possa, né, trazer o que? Lucidez ao seu pensamento, né? E aí percebermos se aquilo que ele está nos trazendo é uma verdade ou é uma mentira. Mas para distinguir uma verdade de uma mentira, para distinguir um bom espírito de um mau espírito, é preciso que tenhamos o quê? Conhecimento espírita, né? E conhecimento espírita só se tem através de estudo das obras espíritas, das obras fundamentais, né? Então, se a gente não buscar esse conhecimento, a gente pode ser facilmente enganado, facilmente ludibriado
né, nessas sessões espíritas, né, nessas sessões mediúnicas. E o que Ana Paula traz é muito grave. E acontece muito porque há justamente uma certa resistência ao estudo, né? A gente vê, no geral, a gente está falando em termos de movimento espírita, né? No geral, há uma resistência muito grande no estudo, né? As pessoas que adentram muitas vezes as instituições espíritas para trabalhar, para serem espíritas, elas trazem um conhecimento muito raso do espiritismo. Às vezes nem conhecem os principais fundamentos da doutrina espírita, né? Por quê? Porque não estudam, né? Então, como é que eu vou entrar dentro de uma sessão espírita ou uma sessão mediúnica e poder fazer, né? E poder fazer uso da razão, da lógica, do bom senso, se eu não detenho o conhecimento necessário para, né, fazer essa filtragem. Então, percebam que há um entrave também muito grande por parte dos espíritas, né? Daqueles que somos espíritas, que estamos dentro do movimento espírita, porque se faz necessário esse estudo para podermos assim, né, dialogarmos e realmente trazer. Percebam, ninguém está imune. O Espírito São Luís coloca aqui, por mais que você tenha, né, como um espírito superior presidindo os seus trabalhos, você está sujeito, quer dizer, a sua equipe de trabalho está sujeita a espíritos enganadores, a espíritos que queiram passar por processos vacinatórios, etc. e tal. Por quê? Aí a gente vai ver essa resposta justamente no livro dos médiuns. Por que se permite isso? Né? Para nos provar. Porque nós temos que deter esse conhecimento, né? Nós não podemos entrar num laboratório sem conhecer química, porque senão será um desastre total, né? E Kardec, ele faz essa analogia, né, entre a sessão mediúnica com a sessão com um laboratório de química, né? Eu vou ler aqui algumas mensagens de vocês, fiquem à vontade em trazer alguma coisa no chat, tá? Aqui falou, deixa eu ver aqui, onde foi que eu parei aqui, viu, gente? Agora ficou confuso aqui para mim. Júnior, que aqui foi Ana Paula, eu já li aqui o que a Ana Paula nos trouxe. Robério, não existe, parece que Robério sai, tem casa que promove estudos da mediunidade, do livro dos médiuns, né? Do livro dos médiuns, mas de forma superficial, evasivo, que não prepara os médiuns para identificar com mais segurança as comunicações passadas. Verdades, muito, muito verdadeiro isso, Ana Paula, né? A gente reconhece isso. Primeiro porque, assim, na verdade, o espírito ele não pode também se limitar ao estudo que a casa oferece, né? Então, assim, um estudo sobre mediunidade, um estudo sério, ele deve ter por base o livro dos médiuns, né? E aí, às vezes, tem aquelas apostilas, e aquelas apostilas dão uma confusão danada. Mas se a gente pega o livro dos médiuns e cada um estuda em sua casa, porque é dever, obrigação de nós estudarmos, né? Nós vamos fazer um encontro no Centro Espírita de Estudo, onde nós vamos, né, buscar refletir à luz da lógica, da razão, do bom senso, aquilo que foi trazido por Kardec, aquilo que foi trazido pelos Espíritos, né? A gente vai compartilhar o que? Aprendizado, né? Vai ser um momento de reflexão. Então falta muito isso também, falta o espírita correr atrás, né? E não ficar limitado somente ao que a casa lhe tem a oferecer, né? Porque às vezes a casa, por exemplo, a casa às vezes tem inúmeras tarefas.
A casa às vezes não tem um estudo mediúnico naquele momento, né? Por falta de umas, às vezes por falta de um instrutor, ou às vezes por falta de tempo, né? Onde possa, porque estão trabalhando em outros estudos, etc. e tal. Mas por isso mesmo a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção. Muito boa a explanação de Júnior. Ver se é verdadeira comunicação. Isso mesmo, tem que ver se é verdadeira comunicação, como nos fala aqui a nossa amiga Vanja, certo? Temos que observar. Aí tem um comentário de Raimundo Dória Júnior. E quando as informações são por psicografia, como você vai questionar? Ou o questionamento tem que ser ao médium? Muito bom, muito bem, Raimundo Dória. Perceba, geralmente o médium ele deve buscar mesmo, né, agir com bom senso, fazer ele mesmo esse filtro, né? Se ele não fizer, né, cabe ao grupo qual ele, né, desenvolve sua mediunidade, ajudá-lo nesse processo, né, de reconhecimento, né, desse tipo de comunicação, tá? Então a gente vê que há essa dificuldade, mas a gente volta a lembrar o seguinte: a mediunidade que era mais desenvolvida nos tempos de Kardec era justamente a psicografia, Raimundo Dória, né? E hoje até nos causa até surpresa, espanto, né, saber disso. Mas quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, a gente vê que Kardec vai dizer que o seguinte, que é a faculdade mediúnica a mais fácil de ser desenvolvida, trabalhada, é a faculdade de psicografia, né? E geralmente a gente não faz isso, né? O movimento espírita não busca trabalhar a psicografia, não é? Como uma faculdade, enfim, se tratando de uma faculdade mais fácil para desenvolvermos né, essa nossa mediunidade. Seria muito interessante fazer uso disso aí, né? E o nosso amigo Robério parece que falou alguma coisa aqui, mas eu não estou encontrando, né? Então vamos prosseguir. Olá, Vitor, boa noite, meu amigo, bem-vindo, e fiquem à vontade em trazer os seus pontos de vista acerca desse tema, que é um tema que nós não temos oportunidade de aprofundar muito, né? Apenas trazer aqui alguns pontos, né, para refletir. Então fique à vontade em trazer também seus pontos de vista, a fim de que os demais também vocês possam contribuir, né, com o aprendizado de todos que estão nos assistindo hoje e que nos assistirão posteriormente. Eu vou trazer aqui um outro tema que está no jornal, na Revista Espírita, né, que é o Jornal de Estudos Psicológicos, datado de 1863, de maio, exames das comunicações mediúnicas que nos enviam. Eu não vou ler todo o texto, vou pegar apenas pequenos trechos do texto, mas fica aí a dica para vocês lerem com cuidado, com carinho. Quem não tem Revista Espírita, busca lá no Kardecpedia, né? É fácil. Então, a Revista Espírita de 1863, de maio, com o título Exame das Comunicações Mediúnica que nos enviam. Então, Kardec aqui, ele vai falar que diferentes grupos, né, estavam levando ao conhecimento dele, né, diversas comunicações mediúnicas. Para quê? Para que passasse pelo julgamento dele, né? Algumas dessas comunicações mediúnicas pediam a ele conselhos, né? E também alguns desses tinham o interesse de ter essas comunicações colocadas, né, na Revista Espírita, né? Então tinha essa esperança também. E aí Kardec começa a falar sobre esse tema, a discorrer sobre esse tema, né? Ele fez um exame
dessas comunicações, né, trazidas até o conhecimento dele, classificou, né, e aí, né, diante da impossibilidade de publicar todas elas, ele traz então esse artigo. Ele fala, né, que além das que já foram publicadas, havia mais de 3 mil, isso no ano de 1863, no mês de maio, havia mais de 3.600 publicações, né, mensagens, comunicações mediúnicas, tá? Mais de 3.600, que por si só teriam absorvido 5 anos completos da revista, sem contar um certo número de manuscritos mais ou menos volumosos, dos quais falaremos adiante. Então, ele traz a súmula, né, deste exame, dessa classificação. O que foi que ele percebeu? Ele percebeu que dessas 3.600, né, haviam mensagens boas e haviam mensagens boas, mas que não seriam indicadas para um público. Talvez fosse indicada para um grupo, para o grupo espírita, né, no qual aquele médium estava pertencia, né? E havia ainda aquelas ruins, aquelas comunicações ruins, né? Então ele diz aqui, reconhecer, os bons espíritos ensinam mais ou menos a mesma coisa, por toda parte, porque em toda parte há os mesmos vícios desculpem, os bons espíritos, vou repetir, viu? Os bons espíritos ensinam mais ou menos a mesma coisa por toda parte, porque em toda parte há os mesmos vícios a reformar e as mesmas virtudes a pregar. E aí está um dos caráteres distintivos do espiritismo, pois geralmente a diferença está apenas na maior ou menor correção e elegância de estilo. Para apreciar as comunicações com vistas à publicidade, não se pode analisá-las de seu ponto de vista, mas do ponto de vista do público. Compreendemos essa satisfação que se experimenta ao obter algo de bom, sobretudo quando se começa. Mas além de que certas pessoas podem ter ilusões relativamente ao mérito intrínseco. Não se pensa que há centenas de outros lugares onde se obtém coisas semelhantes, e o que é de poderoso interesse individual pode ser banalidade para a massa, né? Então perceba, Kardec vai dizer o seguinte, que dentre essas 3.600, né, manuscritos, né, comunicações mediúnicas, muitas delas eram trazidas por bons espíritos, mas eram repetitivas, eram redundantes. Por quê? Porque em toda parte, né, nós vamos encontrar o homem, né, com as mesmas dificuldades morais, né, e com as mesmas necessidades de virtudes, né? Então as comunicações elas são muito parecidas. Então torna-se repetitiva e tornaria redundante e cansativa para o grande público publicá-las, né, uma vez que, né, elas não traziam conteúdo mais relevante, né? Eram conteúdos geralmente que podem ser obtidos, por exemplo, numa sessão mediúnica ou sessão espírita séria, né? Que são orientações dos bons espíritos, né? Então, trazendo aquele cunho, aquele caráter moral, buscando, né, nos estimular ao nosso trabalho de reforma íntima, etc. e tal. Então, o que a gente percebe hoje em dia é o quê? Uma enxurrada, não é isso? De mensagens mediúnicas, não é de até hoje, isso já faz muito tempo, né, que acontece. Uma enxurrada de mensagens mediúnicas sendo publicadas sem passar por essa análise. E aí, quando nós vamos observar, né, a gente vai perceber, se a gente pega um livro, né, e coloca um outro, né, e compara com outro livro de mensagem, a gente vê que é a mesma coisa. Às vezes o Espírito trata do mesmo assunto o tempo todo e a todo tempo, né? E as editoras elas não passam por esse crivo. Será que isso é importante para o público? Talvez isso seja importante para quem? Para o médium que está recebendo, para o grupo
que o médium está trabalhando, mas para as pessoas em geral, né, são mensagens enfadonhas. Você pegar uma mensagem sobre amor, por exemplo, em regra, você vai ver espíritos falando sobre amor praticamente da mesma forma, né? Por quê? Porque é como Kardec diz e coloca, as necessidades morais, elas são necessárias em toda parte. E isso já foi dito, né? Então isso se repete o tempo todo, né? E as editoras que não passam por esse crivo, né, elas acabam publicando esses livros, né? E aí a gente cria assim um movimento espírita, assim, espíritas, né? Eu sou espírita porque eu gosto dos livros, das mensagens, são mensagens lindas, confortadoras, mas o que é que essas mensagens estão te trazendo, né? Em termos de conhecimento, em termos de autoconhecimento, né? Então é necessário, né, trazer, refletir um pouco sobre isso. Nós não estamos dizendo que isso é ruim, né? As mensagens, mas elas têm que ver se realmente seria conveniente publicá-las ou não, né? Porque há uma repetição muito grande, né? Tem médios, por exemplo, que publicaram 400, 600 obras. Quando você vai ver, né, a maioria dessas obras são obras repetitivas, né, que trazem praticamente o mesmo conteúdo. Aí elas vão, claro, deve ter algo substancial, né, porque é alguém que publica 400, 500, 600 obras, enfim, deve ter, né, muita coisa substancial, mas você vai ver, analisar, são poucas as obras, a maioria realmente são repetitivas e desnecessárias para o conhecimento do grande público. E aí Robério Gomes coloca, existe uma teoria que a percepção das energias dos espíritos servem identificá-los, pois que os espíritos não podem ou não conseguem disfarçar sua vibração. Partindo do princípio de tudo o que você explicou, né? Tudo que você explicou baseado no livro dos médiuns, o que dizer a respeito dessa tese? Ela é confiável? Muito bem, Robério, muito boa pergunta. Sim, essa tese é confiável porque essa tese está posta no livro dos médiuns, né? Então, aquele médium em formação, né, em desenvolvimento de suas faculdades, com conhecimento espírita, ele poderá distinguir um bom de um mau espírito através justamente do seu fluido, né? Porque o espírito pode tentar nos enganar com suas palavras, mas o médium, né, que estiver atento aos fluidos, por isso que é necessário estudar os fluidos, né? E aí a gente precisa, né, estudar, para estudar fluido, precisa estudar magnetismo também, para a gente perceber se esse tipo de impressão que o espírito nos causa, se ela é boa ou se ela é ruim. E aí, por exemplo, vamos colocar uma situação hipotética. Vamos imaginar que o grupo acabou acolhendo como verdade a comunicação que o espírito trouxe, mas o médium notou que o espírito era um espírito façante, justamente pela comunicação, porque ele sentiu que ele não era evoluído, né? Que ele não era lá essa coisa toda que ele estava querendo demonstrar. Ele pode trazer isso, né? E isso vai servir de lição, de aprendizado para todos, né? Então é um ponto importante. E o médium, ele se percebendo, se reconhecendo, estudando a teoria dos fluidos, ele vai tranquilamente perceber essa condição, viu? Ele vai ser o primeiro a dizer, mas o grupo, né, por não estar imantado com esse espírito, não somente terá como recurso para distinguir o bom do mau espírito, que é o exame das suas comunicações, tá bom? E tem mais, Júnior, aí fala Ana Paula, quando a gente estuda em casa, busca conhecimentos para nos ajudar em nosso trabalho na mediúnica, somos tratados como intelectuais ou superiores, distorce o nosso intuito de sermos melhores trabalhadores da casa.
Às vezes acontece isso, né, Ana? Isso é muito comum, às vezes acontecer, né? Quando na realidade se deveria, porque justamente há uma inversão de valores, né, dentro do nosso movimento espírita atual. Quando a gente não busca Kardec, e aí querem, e aí quando você sai naquela condição, né, de seguir uma cartilha pautada no que o mentor da casa disse, pautada no que o médium, né, disse, aí às vezes a gente tem esse tipo de problema, né? Mas o importante é que você tenha e que nós tenhamos, né, ao buscar esse conhecimento, esse sentimento de humildade, né, em nosso coração. Porque por mais que alguém pense o contrário de nós, né, se nós não agirmos com soberba, com arrogância, com prepotência, né, essas pessoas não estarão certo, né? Nós é que estaremos certos. Então a gente precisa buscar realmente esse conhecimento com muita humildade, né? Com humildade de aprendiz, porque todos nós somos aprendizes da vida, né? Às vezes as pessoas se avoram, e isso é muito comum dentro do nosso movimento espírita, se avoram serem donos donos da verdade, né? Da verdade espírita. Porque ouvem um médium fulano de tal, ou porque leram um livro tal, etc. E assim vai indo. Mas, gente, pelo amor de Deus, né, não vamos por aí. Vamos estudar, né? Não é nada demais e nós devemos sim buscar, né, fazer, inclusive, esse exame também com palestras, com as palestras que nós estamos fazendo, né? Nós, enquanto expositores, estamos fazendo. Nós, enquanto estamos assistindo, nós devemos passar também as palestras sobre o crivo desse filtro, né? E tudo, né? Porque veio do médium, vi no YouTube, tal, negócio. Vamos lá, vamos parar e filtrar, fazer a filtragem que é necessária, né? Para podermos analisar se aquilo realmente vem de uma fonte confiável, de uma fonte segura ou não, tá? Então continuem à vontade em colocar. Eu vou dar seguimento aqui, tá? A esse texto, que a gente, quer dizer, o artigo, né? Trazendo pequenos trechos do artigo. Então ele nos fala aqui, ele vai falar adiante o seguinte, que ele vai citar como exemplo o caso de um jornal chamado As Mesas Falantes. Parece que era publicado deveria estar sendo publicado na França, aliás, na Inglaterra à época, porque ele está em inglês, o nome, e ele diz que esse jornal ele chegou a ter 1.800 assinantes, né? E ele colocou que esse jornal ele foi perdendo a força. Por quê? Porque tornou-se repetitivo demais. Então as informações elas estavam muito associadas, por exemplo, a confirmar, né, a identidade de um espírito familiar. Então trazia, por exemplo, foi identificado através da prática mediúnica da mesa tal, foi identificado o espírito tal, né? Então eram informações assim, e informações muito familiares, quer dizer, muito particulares, muito pessoais, dirigidas a um público em específico, né? Então, com isso, o que é que aconteceu? Houve primeiro, né, aquele interesse geral, aquela curiosidade geral das pessoas, mas depois isso perdeu a força. Por quê? Porque se tornou repetitivo, né, e fadonho para as pessoas, porque o conhecimento não foi progressivo, não foi progredindo. Então os assinantes, né, acabaram, foram saindo e o jornal fechou suas portas, né? Ao contrário da Revista Espírita, né? A Revista Espírita, ela, como o Espiritismo sempre foi buscado por Kardec, porque a gente vai ver o caráter da revelação espírita, né? Foi um tema que nós abordamos, inclusive, semana passada. O caráter da revelação espírita, ele tem o quê?
ele tem um duplo caráter, que ele é providencial, divino, e é também científico. E sendo ciência, ele é progressivo. Ele não deixa nunca de progredir, né? Agora, ele, como toda ciência, ele tem seu método para que esse progresso se dê, né? Dentro da possibilidade de evolução, né? Do pensamento espírita, né? Então, se faz necessário se valer do método. Estudo um pouco todas as noites, algumas vezes não consigo, pois sinto presença de espíritos e vejo meu corpo levitando. Aí paro o estudo. O que vem a ser isto? Tá aí Vanja, né? Vanja Rocha. Vanja, isso é uma experiência, né? Que você tem de emancipação da alma, né? Você acaba saindo do corpo com uma certa facilidade, né? Alguns vão chamar esse fenômeno de desdobramento, né? Isso é absolutamente natural, né? Com estudo, com alguns exercícios, você consegue fazer com que isso só aconteça quando você desejar, né, que aconteça esse tipo de desdobramento, né? Então, com um tipo de estudo, com alguns exercícios, né, se submetendo, por exemplo, ao sono magnético, você vai ter possibilidade de um controle maior sobre essa sua faculdade. Agora, quanto ao seu estudo, continue estudando, viu? Continue estudando, porque no espírita sério ele precisa levar muito a sério o estudo mesmo. Senão não dá para a gente, né, realizar, né, espiritismo sem esse compromisso, sem o compromisso do estudo, né, efetivo, com o estudo eficaz necessário, tá? O que dizemos? Aí Kardec fala que desses 3.600 publicações, comunicações, ele disse assim, olha, só 300 poderiam ser publicadas na Revista Espírita, de 3.600, né? Seja porque eram repetitivos, né? Eram conhecimentos repetitivos, eram ensinamentos morais repetitivos, seja porque eram trazidos por espíritos fascinadores, por espíritos, né, que eram verdadeiros obsessores dos médiuns, enfim. Então, somente 300, Kardec fez essa filtragem, de 3.600, somente 300 poderiam ser publicados, né? E com relação aos manuscritos também, que eram obras, né, algumas delas ele vai chamar obras de fôlego, né, que são romances, eram obras romanceadas. Ele vai dizer, olha, dentre essas obras também poucas seriam publicadas, né? Seriam dadas a serem publicadas, porque não trazem nada de substancial, né? Então, assim, é o que a gente vê, né? Hoje, atualmente, o movimento espírita busca o quê? Ler romances, né? Romances rotulados espíritas. E isso compromete muito, né, a formação espírita, né? O espírita sério, ele precisa estudar as obras fundamentais, né, para ele poder ter o entendimento necessário, né, dos princípios, dos fundamentos, das leis do espiritismo. Para partir daí, aí ele pode pegar qualquer outra coisa, para ele poder justamente fazer essa filtragem. Vou pegar uma obra mediúnica, romanceada, pronto, pegue, leia, e aí você vai poder separar o joio do trigo. Porque o que Kardec traz é o seguinte: as obras romanceadas geralmente são fantasiosas, elas trazem uma fantasia muito grande. Isso é um fato, né? Nós temos obras espiritualistas, por exemplo, que têm o mesmo enredo, né? Os livros, por exemplo, de Zíbia Gasparetto, né? Existe sempre um mesmo enredo, né? Sempre alguém pobre que acaba às vezes casando com alguém rico, que é sequestrado também, ou que ganha uma herança, aí é sequestrado, aí tem um sequestro pelo meio, né? Aí traz assim, de moral, traz alguma coisa muito pouca,
né? São fantasias assim muito grandes. E aí se perde às vezes. Estou falando dela com conhecimento de causa, que eu já li muito das obras dela. Inclusive esse espírito, né, que trazia essas obras, que eu chamava Lúcio, salvo engano, ele começou a fazer o seguinte, a escrever. Antigamente ele escrevia um romance a cada 3, 4 anos. Depois de um tempo ele começou a escrever 2 romances. 2 romances por ano, pela mesma médium, a médium já mais idosa, né? Ou seja, uma sede editorial muito grande, um apelo editorial muito grande, atendendo um apelo editorial. Aí a gente vai, né? Por que um espírito evoluído vai estar atendendo um apelo editorial? E aí quando você vai observar os livros, são exatamente idênticos, né? Só muda o nome dos personagens, né? E o fundo moral quase, às vezes tem alguma coisinha muito superficial e às vezes não tem coisa nenhuma, tá? Então é bom que a gente leia, porque a gente faz justamente a separação do joio do trigo, né? E toda obra rotulada de espírita, a maioria delas vai ter alguma coisa, né? A gente vai poder separar joio e trigo, ainda que às vezes tenha muito joio, né? Mas deve ter um trigo ou outro. Às vezes tem muito trigo e pouco joio, mas a gente só vai poder fazer esse processo de forma adequada se nós nos dedicarmos seriamente ao estudo continuado do Espiritismo, certo? Então, Kardec aqui, ele vai finalizar esse artigo dizendo o seguinte, olha: em resumo, publicando comunicações dignas de interesse, faz-se uma coisa útil. Publicando as que são fracas, insignificantes ou más, faz-se mais mal do que bem, né? Porque justamente serve de quê? De munição, né? Para aquelas pessoas que são detratores do Espiritismo. Se você publica uma obra mal, uma obra que não tem que é extremamente fantasiosa, né? que contraria os princípios da doutrina espírita, os detratores, os inimigos, os adversários do Espiritismo vão se valer daquela obra para poder justamente apontar o dedo, dizer: tá vendo aí vocês espíritas, né? Que falam, que pregam no inferno raciocinado, etc e tal, mas vejam aí o que é que vocês estão acreditando, né? Vejam aí o que vocês estão crendo, tá? Então serve de alerta, né? Essa comunicação, melhor, essa informação, né? Esse estudo de Kardec, né? Sobre as comunicações que lhe enviaram. Ele fez esse exame das comunicações que lhe enviaram. Uma consideração não menos importante é o da oportunidade. Continua Kardec. Umas cuja publicação é intempestiva e por isso prejudicial. Cada coisa deve vir a seu tempo. Várias delas que nos são dirigidas estão neste caso, e posto que muito boas devem ser adiadas. Quanto às outras, acharão seu lugar conforme as circunstâncias e o seu objetivo. Então perceba, há também, né, algumas que são intempestivas. Por quê? Porque trazem informações, trazem dados que não podem ser confirmados naquele instante, né? Porque é um único espírito falando. Então Kardec também, perceba que Kardec tinha esse cuidado. Hoje em dia, o mercado editorial, né, já existe em torno de mais de 12 mil obras publicadas, rotuladas como espíritas, né? E eles não fazem esse filtro, né? Ninguém usa esse filtro de Kardec, porque se usassem, né, sobrariam muito poucas obras, né? Talvez dezenas de obras apenas, né? Dentro do mercado editorial brasileiro, né? Então, mas busca-se apenas a venda, né? A venda, né? Rotular de espírita, porque o espírita gosta de ler, mas gosta de ler, quando a gente vai observar também a leitura do espírita ainda, esse tipo de leitura fraca, né? Que não desenvolve o raciocínio, e lembramos que espiritismo é filosofia, né? A gente deve buscar refletir sobre o pensamento que nos é trazido, nos é colocado,
seja por um escritor espírita, rotulado espírita, seja esse escritor, né, desencarnado ou não, encarnado às vezes também, né? Todos nós podemos cometer erros. Nós não somos seres infalíveis. Então precisamos levar muito a sério o que Kardec nos traz. Eu vou deixar aqui apenas hoje, né, como em viagem, na obra Viagem Espírita, né, temos aí no item 6, instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas questões propostas, que Kardec vai falar, vai dar continuidade a essa questão das obras de publicação, né? As obras de grande relevo devem ser publicadas, aquelas que não têm esse caráter, que às vezes tem um caráter muito pessoal, não devem, né, chegar a essa finalidade por serem algo repetitivo, redundante, né? Uma vez que nós temos os mesmos efeitos, temos as mesmas aspirações, né? O mundo, se a gente está no Brasil, se a gente está na Inglaterra, se a gente está na França, a gente vai perceber a mesma humanidade, né? Os mesmos vícios e com essa necessidade enorme de reforma moral, combater esses mesmos vícios e, né, trazer para a sua essência, né, as virtudes essenciais, tá? Então ficamos aí com essa reflexão hoje, né? Não se limitem apenas àquilo que foi dito por mim, busquem essas fontes,